Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse humilde vídeo. Você provavelmente não me conheça, porque eu não sou importante da internet, não sou importante do meio artístico, não sou importante na política e também não sou importante em outros meios. Mas eu sei que eu sou importante. Primeiramente, eu sou importante para Deus. E depois, eu sou importante para mim mesmo. Eu sei a minha importância, eu sei o meu valor e sei, acima de tudo, que eu nasci para vencer. Por isso, esse é o título desse vídeo. Você nasceu para vencer. Acredite nisso. Você tem o DNA de um vencedor. Você tem o DNA de Cristo dentro de você e isso já basta. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui na minha casa é mais um desabafo. Do nada me deu a vontade de registrar esse momento, contar um pouco da minha história. Se você quiser ouvir, fique à vontade. É uma história triste, como a maioria dos brasileiros, mas também é uma história de superação de alguém predestinado para vencer. Quer ouvir? Então fique comigo. Vou contar para vocês essa história de uma forma resumida, mas peço a vocês que não fiquem com dó, que não fiquem com pena de mim por essa história que eu vou compartilhar agora. Estou apenas registrando, para ficar em memória mesmo. Para começar, eu vim de uma família muito humilde, de extrema pobreza. Morava em uma casa muito simples, para começar pela minha casa. Era uma casa muito simples, muito humilde, uma casa de barro, coberta com palha, não era telha. Quem morava em casa de telha naquele tempo eram pessoas que tinham boa condição. Morava numa casa bem simples de barro e de telha, igual essa que está aparecendo agora. Morava numa casinha parecida com essa. Casinha simples, não tinha conforto, não tinha nenhum aconchego. O único aconchego que tinha era o colo da minha mãe. A minha mãe, essa sim foi uma guerreira, porque ela teve vários filhos e criou todos os filhos, e eu fui mais um filho que, quando eu nasci, a história que eu ouvi é que meu pai me abandonou, foi embora, nem conhecia meu pai. E minha mãe criava a gente, me criava da maneira que ela conseguia criar. Mas só que a gente passava necessidade. Nossa casa não tinha nada de luxo, não tinha televisão, não tinha fogão, não tinha nada que a gente possa ter hoje que nos ofereça um pouco mais de conforto. Não tinha geladeira, não tinha rádio. A gente dormia na rede. Tinha umas 4 cadeiras na sala, as cadeiras que chamavam de tamborete. Cadeira de madeira com couro assim em cima, chamado de tamborete. Esse eram os nossos assentos, não tinha sofá, essas coisas, era pra gente rico. A gente vivia ali passando necessidade, né? Passando perrengue na vida. E a carne, a mistura, era só de vez em quando, às vezes aos finais de semana. No almoço, na janta era arroz e feijão. Arroz, feijão, farinha. Era isso a nossa alimentação. Café da manhã às vezes era um café preto com farinha, ou às vezes ela conseguia comprar um pão, às vezes conseguia comprar uma bolacha, um biscoito. Mas era simplicidade total, extrema pobreza mesmo. Roupa, meu Deus, era de vez e nunca, como dizem, era nas 4 festas do ano. Naquele tempo eu não conseguia assimilar isso, mas hoje olhando para trás eu vejo que realmente era algo que eu não desejo para ninguém, para nenhum filho meu viver na situação que eu vivi. Mas com tudo isso eu não culpo minha mãe, de maneira alguma. Essa era a realidade que ela viveu e a realidade que ela passava para mim. E isso não me deixou com nenhum trauma, de verdade, não tenho nenhum trauma do meu passado. Falou, ai meu Deus, coitadinho de mim, como eu sofri, como eu passei necessidade, como eu não tinha nenhum caderno para levar para a escola, não tinha nenhum sapato para ir para a escola, não tinha nenhuma calça. Eu lembro que para mim ir para a escola era roupa doada, as pessoas, as famílias de melhores condições doavam a mochila, doava calça. Eu passei muito bullying, sofri muito bullying. Naquele tempo a gente sabe, não era esse nome chique.
Eu lembro que uma vez deram para minha mãe uma calça jeans para mim ir para a escola. Sei que essa calça era curta, era aqui no meio da canela. Nossa, como a molecada me apelidava, meu Deus do céu. Não tinha vontade nem de ir para a escola. Lembro também que outra vez deram para minha mãe e para mim uma mochila para me levar meus cadernos, meus livros. Mochila maior do que eu, grandona assim, colocava nas costas assim, enorme. Com isso, eu sofri bullying e ganhei um apelido de bombeiro. Fiquei traumatizado com isso aí. Passou. Lembro que uma vez também, para cortar o cabelo, meu Deus do céu, era caro, a gente não tinha dinheiro para me cortar o cabelo. E aí lá no mercado apareceu lá um homem lá dizendo ele que era cabeleireiro, embaixo de uma árvore, cortando cabelo. Vamos supor que o corte de cabelo era R$10 e ele estava cortando por R$1. E minha mãe me levou lá para cortar o cabelo. Esse homem fez uma desgraça na minha cabeça. Pelo amor de Deus, lembro até hoje. Eu queria sumir. Chama de caminho de rato. Cortou tudo jeito, ficou aqui, tudo picotado aqui, ficou uma loucura. Eu não queria ir para a escola, chorava. Minha mãe vai ter que ir para a escola. E eu com o cabelo feito daquele jeito. Terminei de boné. Mas enfim, pessoal. Mas desde cedo, com toda a situação difícil que eu vivi, me trouxe um aprendizado. A gente tem que ver isso aí, de tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Até dessa situação de pobreza que eu vivia, me fez hoje o homem que sou. Trabalhador, honesto, decente, e estou sempre em busca de melhores condições de vida para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, para minha família. Eu poderia muito bem ter me acomodado com aquela situação, com aquela realidade e falar assim, não, essa é minha realidade, eu não vou sair nunca daqui, essa é minha vida. Eu podia sonhar assim, eu vou morar na casinha dessa, humilde, não vou ter nada, mas não. Dentro de mim, já tinha a vontade de vencer, a vontade de ir mais longe. Eu pensava assim quando era criança, eu vou sair dessa realidade. Um dia eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou encontrar um bom trabalho e vou sair dessa vida e vou dar uma vida melhor para minha mãe. Era isso que eu pensava. Então, começava a trabalhar mesmo sendo criança, né? Fui trabalhar lá numa usina de cortar cana junto com os adultos, fazia trabalho braçal, trabalho que não era digno para nenhuma criança, e sim para adulto, mas eu estava lá trabalhando. Trabalhei na limpeza pública da rua da minha cidade, limpando a rua, sol quente, sol a sol, limpava o quintal das pessoas, vendia esterco para as plantas daquelas senhoras que tinham planta, aquelas senhoras de boa condição da cidade, ia lá, catava o esterco lá do campo, lá, do boi, o cocô do boi, do cavalo, colocava para secar, colocava num saco e ia vender para aquelas senhoras lá que tinham plantas, gostavam de plantas. E assim eu ia sempre ganhando meu dinheiro, isso aí ia sempre me incentivando, cada dinheirinho que eu ganhava me incentivava a ir procurar um novo trabalho. E eu ia mesmo, ia para o mercado, ia vender cebola, laranja, vendia pastel, vendia gelinho. Eu sempre fui empreendedor inconscientemente desde criança. Então, com toda essa vontade de vencer, de ir mais longe, de dar uma melhor condição de vida para minha mãe, estava naquela pegada, eu vou conseguir, eu vou estudar, nunca repeti nenhum ano, sempre fui também esforçado na escola, não voltava na escola, gostava de ir para a escola, e a gente estava levando aquela vida, né? Sempre aquele pensamento de conseguir algo, de dar uma melhor condição de vida para minha mãe, comprar uma casa boa para a gente morar. Mas o tempo foi passando, eu fui ficando um pouquinho mais jovem, não lembro exatamente, mas eu acho que eu tinha 16 para 17 anos. Eu tive que encarar a triste realidade, o falecimento da minha mãe. Confesso para vocês que não foi fácil, talvez em outra ocasião eu conto como foi que aconteceu. Foi muito triste mesmo, eu vi ela falecendo. Dali, meu mundo desmoronou. Porque ela era minha mãe e meu pai. Fiquei sem chão total. Minha mãe jovem, 41 anos, me deixando eu adolescente no mundo, praticamente sem ninguém. Morava eu, meu padrasto e minha mãe. E ficou na casa eu e meu padrasto depois do falecimento da minha mãe. Ficamos ali por alguns meses. E eu não tinha mais motivo para ficar ali. Não tinha mais motivo, não tinha mais minha mãe. E eu fui fazer o quê? Fui alçar novos voos. Fui buscar novos horizontes. Comecei a viajar para outras cidades,
para trabalhar. E assim minha vida continuou, pessoal. Mas sempre sabendo que dentro de mim eu poderia muito mais do que aquela realidade. Aquela realidade de extrema pobreza, necessidade, de não ter nem o básico. E foi daí então que eu me motivei. Pela situação que eu vivi na minha infância, que eu busquei dentro de mim a força que eu precisava para conseguir os meus objetivos, para conseguir os meus sonhos. Hoje já se passaram quase 20 anos depois do falecimento da minha mãe e minha realidade hoje é outra. Tenho uma vida mais digna, eu posso ter meu carro, posso ter minha casa, posso ter minhas coisas, posso ter vários bens. Estou conseguindo cada vez mais os meus sonhos, conseguindo cada vez mais os meus objetivos. O que eu queria dizer para vocês é que não importa o seu passado, não importa o quanto você sofreu, não importa o quanto você foi oprimido, não importa qual foi a sua vida, se você teve uma vida de pobreza, se você teve uma vida de riqueza ou de fracasso no passado. O que importa é o seu futuro, o que você vai construir de agora para frente, o que você está plantando de agora para frente. Então plante coisas boas, plante o seu trabalho que amanhã você vai colher. Invista em você que amanhã você vai colher. Dê o seu melhor todos os dias. Não desanime, não baixe a cabeça. Se portas se fecharem, não se preocupe, porque outras portas irão se abrir. Mas primeiro bata nessas portas. Se alguém falar que você não é capaz, prove que você é capaz. Acredite no seu potencial, acredite em você. Dê o seu melhor todos os dias, porque você nasceu para vencer. Se eu consegui, se eu me superei, se eu saí daquela realidade de extrema pobreza, se você tiver passado por algo parecido com o que eu passei e hoje está aí no conformismo, saia dessa zona de conforto ruim. Isso não te faz bem. Dê o seu melhor, busque o melhor, porque você nasceu para vencer. Obrigado por sua atenção. Em outra oportunidade estarei contando mais um pouco da minha vida depois do falecimento da minha mãe para cá, sobre as minhas conquistas, sobre o que eu já consegui, compartilhando com vocês, porque é bom a gente falar, é bom a gente propagar as nossas vitórias, porque elas se multiplicam. E a vida é assim, gente. Deus fez você para ter o melhor. Você não está aqui por acaso. Você nasceu para vencer. Um grande abraço para você, que Deus abençoe e até a próxima.